Como pode um homem que construiu um império sobre a miséria alheia encontrar a paz no meio do nada? Bento chutou os livros das crianças e riu do choro das mães, para agradar seu patrão rico. Mas a justiça divina não usa ternos nem caminhonetes de luxo. O que ele viu nos olhos daquele homem de branco parou o coração de Curaçá. Bento caminhava sob o sol impiedoso de 38 graus do sertão baiano. O calor de Curaçá parecia derreter o asfalto e transformar a poeira em brasas. Ele era o oficial de justiça mais temido de toda a região do Vale do São Francisco. Em sua mão, segurava uma pasta de couro preta com ordens de despejo e penhora. Seu coração era tão seco quanto a terra rachada que pisava sob suas botas de grife. Ele trabalhava para o Dr. Otávio, um latifundiário que não conhecia a palavra misericórdia. Bento acreditava que a lei era absoluta e que a pobreza era apenas falta de esforço. Ele chegou à pequena fazenda de Dona Guiomar, uma viúva de mãos calejadas. O objetivo era levar Estrela, a última novilha magra que restava para a família. A senhora deve 3 meses de arrendamento e juros acumulados, disse Bento friamente. Dona Guiomar chorava, segurando o vestido de chita gasto pelo tempo e pelo uso. Por favor, seu Bento, é o único leite que meus netos têm para beber, implorou ela. Bento não olhou nos olhos da mulher. Ele apenas conferia os selos oficiais do documento. Foi então que ele percebeu um homem alto encostado em um pé de juazeiro próximo. O estranho vestia uma camisa de linho branca, simples, mas de uma brancura impecável. Ele usava sandálias de couro e tinha o rosto curtido pelo sol, como um lavrador. O homem não disse nada, apenas observava Bento com um olhar de profunda tristeza. Bento sentiu um calafrio inexplicável, apesar do calor sufocante que emanava do solo. Ele tentou ignorar o desconhecido e ordenou que o ajudante amarrasse o animal. Neste momento, uma brisa fria e impossível soprou por um segundo, levantando poeira. O estranho apenas acenou com a cabeça, um gesto lento que fez Bento estacar. No chão, onde o homem estava, Bento viu o brilho de uma moeda de prata antiga. Ele se abaixou para pegar, mas a moeda pareceu desaparecer na areia como uma miragem. Quando levantou a cabeça, o homem do juazeiro já não estava mais lá. Dona Guiomar caiu de joelhos na terra seca, orando em silêncio pela sua sobrevivência. A lei precisa ser cumprida, senhora, murmurou Bento, mas sua voz saiu trêmula. Ele marcou a novilha com o ferro quente, sentindo o cheiro de couro queimado subir. Aquele cheiro parecia impregnar sua alma de uma forma que ele nunca sentira antes. Será que o preço de uma vida pode realmente ser medido por papéis e carimbos oficiais? Se você acredita que a justiça de Deus chega para quem não tem voz, curta este vídeo. Inscreva-se para não perder o desenrolar desta transformação silenciosa que começa agora. Você já sentiu que estava fazendo o que era certo, mas sua alma gritava o contrário? 5 anos se passaram como um sopro de poeira no deserto. Bento agora estava sentado em um banco de madeira podre. A rodoviária de Juazeiro parecia um cemitério de sonhos esquecidos. O vento soprava frio, carregando o cheiro de óleo diesel e solidão. Suas mãos, antes firmes para assinar despejos, agora tremiam de cansaço. Bento perdera tudo o que o dinheiro do Dr. Otávio lhe dera. Seu cargo de oficial de justiça fora cassado por uma investigação de fraude. Sua família morrera em um acidente terrível na rodovia BR-116. A piscina de Petrolina secara, assim como a alegria em seu peito. Ele segurava uma corda velha e gasta, seu último recurso contra a dor. O terminal estava vazio, mergulhado em um silêncio que doía nos ouvidos. A vida não tem mais cor nem sabor, pensou ele, fechando os olhos. De repente, Bento sentiu o banco ranger sob um peso suave ao seu lado. Ele abriu os olhos e viu aquele mesmo homem que estivera no juazeiro. O estranho usava a mesma camisa branca, agora levemente empoeirada da estrada. Ele não parecia ter envelhecido nem um único dia em 5 anos. O homem abriu um bornal de tecido e retirou um pedaço de pão simples. Você parece ter fome de algo que o mundo não pode vender, disse o estranho. Bento olhou para o pão, mas sentiu que sua alma é que estava faminta. O homem estendeu o alimento com uma calma que parecia parar o tempo. O preço de uma alma não se mede pelo que ela deve ao mundo, continuou ele, mas sim pelo que foi pago por ela muito antes de você nascer.
Bento sentiu um nó na garganta que o impedia de respirar ou falar. Lágrimas pesadas começaram a cair, molhando sua camisa velha e surrada. Ele chorava por Guiomar, pela novilha Estrela e por sua própria arrogância. Neste momento de dor profunda, onde o orgulho finalmente se quebra diante da verdade, percebemos que Deus nunca nos abandona. Se esta história de redenção toca seu coração, apoie-nos com seu like e inscreva-se para acompanhar o agir de Deus. O estranho tocou o ombro de Bento com uma mão calejada e quente. O toque não era um julgamento, mas um abraço silencioso de paz. Sua filha Lúcia gostava muito do cheiro de terra molhada, murmurou o homem. Bento soluçou alto, perdendo o controle de seus sentidos e de sua razão. Ele nunca contara a ninguém sobre esse detalhe íntimo de sua pequena Lúcia. Era um segredo guardado no fundo de um coração que ele achava estar morto. Como você sabe o nome dela? Perguntou Bento, entre soluços desesperados. Ele levantou o rosto para encarar o homem, buscando uma resposta lógica. Mas o banco ao seu lado estava novamente vazio e silencioso. A corda velha caíra no chão, esquecida como um objeto sem importância. Apenas o perfume intenso de terra molhada e chuva pairava no ar seco. Bento olhou para o terminal vazio, sentindo que a morte perdera o fôlego. Ele não estava mais sozinho naquela rodoviária abandonada pelo mundo. O pão em sua mão ainda estava quente, como se tivesse acabado de sair do forno. Bento comeu um pedaço e sentiu que sua vida ganhava um novo propósito. Ele precisava voltar ao começo de tudo para consertar o que quebrara. O oficial de justiça impiedoso morrera naquele banco de madeira podre. Um novo homem, batizado pelas próprias lágrimas, acabava de despertar. O sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu de laranja e esperança. Bento caminhou em direção à estrada, deixando a corda para trás na poeira. Se esta jornada de transformação lembrou você de que Deus conhece seus segredos mais profundos e age no momento certo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários a palavra fé, se você também acredita que nunca é tarde para um recomeço com Deus. Bento fechou os olhos e o som do vento na rodoviária se transformou no barulho de champanhe abrindo. A memória o levou para 5 anos atrás, quando ele era o rei de Petrolina. Ele usava ternos de linho importado e sapatos que brilhavam como espelhos pretos. Bento era o braço direito do Dr. Otávio, o maior latifundiário da região. Otávio era um homem de sorrisos largos e intenções sombrias, um predador de terras. Bento, meu caro, a lei é uma ferramenta que só os espertos sabem usar, dizia Otávio. E Bento acreditava, sentindo-se superior a todos os sertanejos de mãos rachadas e pés descalços. Sua casa em Petrolina tinha uma piscina de azulejos turquesa que refletia o sol do meio-dia. Enquanto o povo buscava água em poços secos, Bento desperdiçava galões para limpar sua calçada. Ele se orgulhava de ser eficiente, frio e absolutamente imparável diante dos pequenos agricultores. Cada vez que ele expulsava uma família, recebia um bônus gordo em sua conta bancária. Ele via a miséria alheia como um degrau necessário para a sua própria ascensão social. Em um leilão de gado de elite, Bento estava cercado pelos homens mais poderosos da Bahia. Ele brindava com champanhe caro, rindo de uma piada sobre um lavrador que perdera o trator. Ao fundo, encostado em uma coluna de mármore, estava aquele mesmo estranho de roupas simples. O homem de branco não segurava taças, nem usava relógios de ouro como os convidados. Ele apenas olhava para Bento com uma tristeza tão profunda que parecia carregar o peso do mundo. Bento sentiu um incômodo súbito e virou as costas, tentando esconder sua inquietação no luxo. Aquele homem de novo, pensou Bento, sentindo o champanhe amargar em sua língua. Ele trabalhava duro para convencer a si mesmo de que estava apenas seguindo a ordem jurídica. Bento acreditava que o progresso exigia sacrifícios, desde que o sacrifício não fosse dele. Ele era mestre em encontrar brechas, falsificar assinaturas e acelerar processos de retomada de posse. O Dr. Otávio o tratava como um herói, mas Bento era apenas uma ferramenta descartável. Certa noite, sua esposa reclamou do choro de uma vizinha que Bento havia despejado. "Não me venha com sentimentos, o mundo pertence aos fortes", gritou Bento, batendo a porta. Sua filha, Lúcia, olhava para ele com olhos de medo, abraçando uma boneca de pano velha.
Lúcia gostava das coisas simples, como o cheiro da chuva e o gosto da rapadura pura. Bento tentava comprar o amor da filha com brinquedos eletrônicos caros que ela mal tocava. Ele estava cego pelo poder e surdo para o clamor daqueles que ele mesmo esmagava. Uma tarde, Bento chegou em casa e encontrou Lúcia brincando com uma moeda de prata antiga. "Onde achou isso?" perguntou Bento, sentindo um arrepio familiar subir por sua espinha. "Um homem de branco me deu no portão. Disse que era o preço de uma alma", respondeu a menina. Bento arrancou a moeda da mão dela e a jogou longe, sentindo um ódio que não sabia explicar. Ele não admitia que algo invisível pudesse ameaçar o império que ele construíra com sangue. Para ele, o sucesso era medido pelo tamanho da fazenda e pelo número de cabeças de gado. Ele nunca imaginou que o céu estava anotando cada lágrima que caía sobre os processos judiciais. Agora, a verdade sobre o passado de Bento começa a colidir com a justiça divina que não falha. Se você sente que a vida cobra o preço de cada escolha, deixe seu like e inscreva-se para ver como o julgamento de Deus transforma a arrogância em pó. Bento lembrou-se do dia em que o Dr. Otávio lhe pediu para limpar uma comunidade inteira. Eram 20 famílias que viviam ali há gerações, cultivando milho e feijão para a subsistência. "Eles não têm papéis, Bento, e eu tenho o dinheiro para comprar os juízes", ordenou o patrão. Bento não hesitou. Ele via as pessoas como obstáculos no caminho das plantações de soja. Ele coordenou a operação com tratores e força policial, sem olhar para as crianças chorando. No meio do caos, o estranho apareceu novamente, segurando um copo de água para um idoso. Bento passou por ele em sua caminhonete de luxo, levantando uma cortina de poeira sufocante. O estranho não gritou, não protestou e não tentou impedir Bento com violência física. Ele apenas permaneceu ali, como um escudo silencioso para os que haviam perdido tudo. Bento riu, sentindo-se o dono do destino de cada alma que pisava naquele solo baiano. Ele acreditava que o Dr. Otávio seria sua garantia de segurança e riqueza eterna. Ele não percebia que Otávio o usava como um cão de guarda que seria sacrificado ao primeiro perigo. A lealdade de Bento era comprada com notas de R$ 100, enquanto a sua alma era vendida aos poucos. Ele se tornou o homem mais odiado da cidade, mas ele confundia o medo do povo com respeito real. Bento achava que a solidão de sua mansão era apenas o isolamento natural dos grandes líderes. Ele passava as noites conferindo planilhas de dívidas, juros e prazos de carência. A cada centavo cobrado de Dona Guiomar, Bento sentia que estava um passo mais perto da perfeição. Ele se esquecera de que o mesmo sol que ilumina a mansão é o que queima a pele do sertanejo. A arrogância de Bento era o seu teto, e ele não via que as nuvens de tempestade estavam se formando. O estranho continuava a segui-lo em seus pesadelos, sempre com o mesmo olhar de misericórdia. "Por que ele não me julga?" Bento se perguntava nas noites em que a consciência acordava. O julgamento viria, mas não com martelos de madeira ou sentenças escritas em papel comum. A queda estava sendo preparada nos detalhes mais simples de sua vida cotidiana e profissional. Bento acreditava que a lei dos homens era a única autoridade capaz de punir ou premiar. Ele ignorava a lei maior que diz que o homem semeia, isso ele certamente colherá. E Bento havia semeado vento por muitos anos, acreditando que a colheita seria de calmaria. Ele estava prestes a descobrir que o silêncio de Deus não significa esquecimento ou omissão. Cada oficial de justiça tem seu momento de prestar contas ao juiz supremo do universo. Lúcia sempre pedia ao pai para não levar os animais das outras crianças da escola. "É apenas trabalho, filha. Você não entende de negócios." Bento respondia rudemente. Ele estava matando a sensibilidade em si mesmo para manter o status de homem implacável. Bento brindava a sua própria destruição, sem saber que o champanhe era a última bebida doce. O tempo de cobrança estava chegando para o maior cobrador de dívidas de toda a região. E a dívida de Bento não seria paga com moedas de prata ou depósitos bancários de Petrolina. A praça central de Curaçá estava tomada por uma tensão sufocante e pesada. Bento estava parado diante da pequena escola comunitária de alvenaria simples. Ele segurava a ordem judicial de despejo com as mãos firmes e frias. As mães da comunidade cercavam o prédio com olhos vermelhos de tanto chorar. "Seu Bento, não faça isso com nossos filhos", implorou uma mulher grávida.
Bento apenas olhou para o relógio de pulso banhado a ouro 18 quilates. O prazo venceu ao meio-dia. A propriedade voltará para o Dr. Otávio, sentenciou. O calor do asfalto subia e distorcia a visão das pessoas ao redor. De repente, o ronco de um motor potente silenciou o choro da multidão. A caminhonete de luxo do Dr. Otávio freou bruscamente, levantando uma poeira vermelha. O latifundiário desceu do veículo com um sorriso de escárnio e superioridade. Ele caminhou até Bento e, na frente de todos, bateu no seu ombro. "Você está sendo muito lento, Bento", disse Otávio com voz alta e cortante. Bento tentou explicar os procedimentos, mas o patrão o interrompeu rudemente. Sua lealdade é apenas um serviço pago que qualquer cão faria por comida. A humilhação pública atingiu o oficial de justiça como um golpe físico no estômago. O povo da cidade olhava para Bento com um desprezo profundo e silencioso. Bento sentiu o rosto queimar de vergonha sob o olhar de centenas de pessoas. Ele buscou um apoio visual e viu o estranho na calçada oposta da praça. O homem de branco segurava uma criança ferida no colo com extrema ternura. Ele olhou diretamente nos olhos de Bento, sem raiva, mas com uma clareza absoluta. Aquele olhar parecia atravessar as camadas de orgulho que Bento ainda sustentava. Para manter sua posição diante do patrão, Bento agiu com uma crueldade desesperada. Ele entrou na sala de aula e chutou os livros das crianças para fora. Cadernos de caligrafia e desenhos coloridos voaram pela porta como folhas secas ao vento. As crianças gritaram e as mães correram para recolher os restos da educação destruída. Bento sentia o coração bater desordenado, como se quisesse fugir do próprio corpo. O estranho colocou a criança no chão e deu um passo em direção a Bento. A presença dele na praça criava um círculo de silêncio que ninguém ousava quebrar. "A verdade está sendo escrita nas cinzas do que você destrói", murmurou o estranho. Otávio riu e acendeu um charuto caro, ignorando a santidade do momento. "Vá embora, mendigo! Aqui quem manda é a lei do dinheiro!", gritou o patrão. O estranho não se moveu, permanecendo como um escudo entre o povo e a ganância. Bento sentia um peso insuportável em seus pés, como se a terra o prendesse. Nesse momento, onde a vergonha e a justiça divina se encontram no meio de uma praça, percebemos que o orgulho é a raiz de toda ruína. Se você acredita que a verdade sempre aparece para quem busca a Deus, deixe seu like e inscreva-se para ver como Bento enfrentará as consequências. Bento tentou desviar o olhar do estranho, mas a imagem da criança ferida o perseguia. Ele percebeu que sua pasta de couro estava vazia, embora estivesse cheia de papéis. A escola fora fechada. As janelas foram pregadas com tábuas de madeira escura. O Dr. Otávio subiu na caminhonete e ordenou que Bento o seguisse até a fazenda. Bento caminhou até seu carro, sentindo que deixara sua dignidade naquela poeira vermelha. O povo de Curaçá virou as costas para ele, selando sua solidão definitiva. O estranho permaneceu no centro da praça, recolhendo um lápis quebrado do chão. Bento olhou pelo retrovisor e viu o homem de branco abençoar a escola vazia. Uma sensação de desastre iminente começou a crescer na boca do estômago de Bento. Ele servira a um senhor que o via apenas como uma ferramenta descartável e sem alma. A marca da novilha estrela parecia agora estar gravada em sua própria testa. As palavras de Otávio ecoavam. Qualquer cão faria esse serviço por comida. Bento percebeu que trocara sua humanidade por bônus bancários e status passageiro. O sol começou a se esconder, mas o calor daquela humilhação não diminuía. Ele acreditava que o poder o protegeria das lágrimas das mães e do choro das crianças. Mas a justiça divina não se importa com títulos ou veículos de luxo importados. Ela age no silêncio, e na verdade que nenhum suborno pode calar ou esconder. Bento estava prestes a entrar em um labirinto de perdas que ele mesmo ajudara a construir. A escola comunitária estava em silêncio, mas o céu ouvia o clamor da injustiça. O estranho guardou o lápis quebrado no bolso e caminhou pela estrada de terra. Ele sabia que Bento precisaria de muito mais do que leis para ser salvo da escuridão. A dívida de Bento estava aumentando a cada centavo que ele arrancava do pobre. E o cobrador celestial já estava batendo à porta de sua mansão em Petrolina. O vento da noite trouxe o cheiro de chuva, lembrando-o novamente de sua filha Lúcia. Bento chorou sozinho no volante, sentindo o peso de uma alma que se perdera no poder.
Bento estava parado diante do espelho da suíte principal de sua mansão em Petrolina. O luxo ao seu redor parecia subitamente pesado e sufocante como uma prisão. Ele seguira o conselho do Dr. Otávio para investir em exportação de frutas. "É o negócio do século, Bento. Confie em mim", dissera o patrão sorrindo. Bento colocara cada centavo de suas economias e bônus naquele esquema financeiro. Em apenas uma única semana, o mercado desabara como um castelo de areia. Bento perdeu R$ 450 mil de uma só vez. Suas contas foram bloqueadas e o desespero começou a corroer seu estômago. Mas o dinheiro era apenas o começo da tempestade que descia do céu. No mesmo mês maldito, o telefone tocou no meio de uma tarde chuvosa. Houve um acidente terrível na rodovia BR-116, perto de Curaçá. Um caminhão desgovernado atingira o carro onde estavam sua esposa e sua filha. Bento sentiu o mundo girar e o chão desaparecer sob seus pés caros. Lúcia e sua mãe morreram antes mesmo da chegada da primeira ambulância. O oficial de justiça, que tanto tirara dos outros, agora ficara de mãos vazias. Ele procurou o Dr. Otávio na sede da fazenda, buscando apoio ou empréstimo. "Doutor, eu perdi minha família e todo o meu dinheiro", soluçou Bento. Otávio nem sequer se levantou de sua cadeira de couro legítimo de búfalo. Ele soltou uma fumaça densa de seu charuto e olhou para Bento com tédio. "Sinto muito pela tragédia, Bento, mas negócios são negócios", respondeu friamente. "Você não me serve mais se estiver quebrado e emocionalmente instável." Bento foi expulso da sala pelo mesmo segurança que ele ajudara a treinar. Dias depois, ele recebeu uma carta oficial com o selo do fórum local. Sua própria casa com piscina seria leiloada para pagar as dívidas acumuladas. A ironia era um chicote estalando nas costas de Bento a cada minuto. Ele lembrou-se da novilha Estrela que tirara das mãos de Dona Guiomar. Uma superstição desesperada brotou em seu peito como uma última chama de vida. "Se eu devolver o animal, Deus talvez me devolva a paz", pensou ele. Ele viajou 200 quilômetros de volta para a região de Curaçá. Bento procurou pelo comprador que arrematara a novilha no leilão passado. O homem apontou para um curral seco e abandonado no fundo da propriedade. "Aquele bicho morreu de sede faz um mês, seu Bento", disse o vaqueiro. "Não aguentou o calor e a falta de água na última grande seca." O plano de Bento para comprar sua redenção falhara miseravelmente e de imediato. A novilha Estrela era apenas ossos brancos sob o sol forte do sertão. Neste momento de escuridão total, onde as perdas financeiras se tornam cinzas diante da perda irreparável da família, percebemos que o julgamento divino revela a fragilidade das nossas ilusões. Se você reconhece que a vida é um sopro e busca a verdadeira justiça de Deus, apoie este canal com seu like e inscreva-se para acompanhar esta jornada. Bento caiu de joelhos ao lado dos restos mortais do animal que ele marcara. O cheiro de couro queimado de 5 anos atrás voltou à sua memória. Ele percebeu que não se pode negociar com o céu usando as sobras do mundo. O Dr. Otávio estava prosperando, enquanto Bento estava literalmente no pó da terra. Ele perdera o direito de ser pai, de ser marido e de ser dono de terras. A esperança de um resgate mágico ou de um milagre de última hora morreu ali. Bento segurou um pequeno terço que pertencera a Lúcia e que estava no bolso. As contas de madeira estavam gastas pelo manuseio constante da pequena menina. "Eu sou o homem que vendeu a própria alma por uma piscina vazia", murmurou. Ele voltou para a estrada, caminhando sem rumo e sem sapatos confortáveis. A poeira do sertão começou a cobrir suas roupas que antes eram impecáveis. Bento sentia que cada passo era uma cobrança de uma dívida que ele não podia pagar. O sol se punha, mas a luz não trazia conforto para o herói agora quebrado. Ele procurava pelo estranho de branco, mas as estradas pareciam desertas e mudas. O silêncio do deserto era a única resposta para os seus gritos internos de dor. Bento percebeu que o Dr. Otávio fora apenas um mestre na arte da destruição, e ele fora o aluno mais aplicado, destruindo a vida dos outros e a própria. A falsa esperança de recuperar sua vida antiga foi substituída por um vazio real. Ele sentia que estava sendo pesado em uma balança invisível no meio do nada. E o lado das suas obras de caridade estava terrivelmente leve e desequilibrado. Bento sentou-se na beira de um poço seco, olhando para o fundo escuro. Lá no fundo,
Ele viu o reflexo de um homem que não reconhecia mais como Bento. Era apenas um andarilho, um devedor insolvente diante das leis eternas do Criador. A justiça humana tirara sua casa, mas a justiça divina estava pedindo seu coração. Será que Bento conseguirá encontrar o caminho de volta quando todas as pontas foram queimadas? Bento estava sentado no banco de cimento frio da rodoviária de Juazeiro. O silêncio do terminal era profundo como o vazio em seu peito. Ele segurava a mochila velha que continha apenas o essencial para sobreviver. Seus olhos estavam fixos na areia que o vento soprava para dentro do prédio. O encontro com o estranho na parte 2 ainda ecoava em sua mente. O preço de uma alma, repetia Bento em um sussurro quase inaudível. Ele sentia que sua vida tinha sido uma sucessão de cobranças indevidas. Bento percebeu que passou anos acumulando moedas que não compram a paz. Ele lembrou-se de cada rosto que humilhou sob o sol do sertão. Lembrou-se da novilha Estrela e do choro desamparado de Dona Guiomar. O cheiro de terra molhada que o homem deixou para trás o confortava. Era como se aquele perfume fosse a última ligação com sua filha Lúcia. Bento abriu a mochila e encontrou uma pequena Bíblia de capa azul. Pertencera à sua filha e tinha desenhos de flores nas margens das páginas. Ele começou a ler, mas não como quem cumpre uma obrigação religiosa. Ele lia como um homem perdido, que finalmente encontra um mapa verdadeiro. As palavras de Jesus sobre o perdão pareciam gotas de água fresca. O barulho do mundo lá fora parecia ter desaparecido completamente para Bento. Ele entrou em um estado de silêncio absoluto, uma quietude desconhecida. Não havia mais ódio contra o Dr. Otávio em seu coração cansado. Não havia mais raiva de si mesmo ou dos erros cometidos no passado. Havia apenas a percepção clara de sua própria fragilidade diante do Criador. Bento entendeu que a verdadeira justiça começa dentro do próprio homem. Ele chorou silenciosamente, deixando que as lágrimas limpassem sua visão turva. A rodoviária abandonada tornou-se o seu santuário particular de reflexão profunda. Ele percebeu que a riqueza que ostentava era apenas uma casca seca e oca. O estranho tinha razão. O preço da alma já fora pago com amor. Bento sentiu um calafrio, mas desta vez não era de medo ou pavor. Era a sensação de que uma carga imensa estava sendo retirada de seus ombros. Ele olhou para a Bíblia e leu sobre o bom samaritano e a misericórdia. Eu fui o salteador no caminho de tantos inocentes, pensou ele com dor. Mas agora, ele queria ser aquele que cura as feridas abertas. Ele levantou-se do banco, sentindo as pernas mais leves e o passo firme. Bento não tinha mais um terno caro, mas sentia-se vestido de dignidade. Ele caminhou até a saída e olhou para o horizonte vasto da Bahia. O sol estava forte, mas ele não sentia mais o desejo de se esconder. Ele queria voltar para as comunidades que ele mesmo ajudou a destruir. Não para pedir aplausos, mas para oferecer suas mãos calejadas para o trabalho. Bento sabia que o caminho da redenção seria longo e cheio de pedras, mas ele não estava mais apressado para chegar a lugar nenhum no mundo. Ele estava apenas caminhando em direção à luz que o estranho acendeu. A cada passo na areia, Bento sentia que deixava o oficial de justiça para trás. Ele agora era apenas Bento, um homem em busca de perdão e sentido. O vento soprou novamente, trazendo o perfume suave de flores do campo. Ele sorriu, sentindo que Lúcia estaria orgulhosa dessa sua nova jornada. A Bíblia de Lúcia estava guardada junto ao seu coração, como um tesouro. Bento sentou-se novamente por um momento para orar com sinceridade e fé. Ele pediu a Deus que lhe desse forças para reparar o que fosse possível. Ele entendeu que a lei do amor é superior a qualquer código jurídico humano. Nesse instante de silêncio absoluto, Bento percebeu que o estranho nunca o deixou. Ele estava presente na brisa, no pão partido e na memória da filha. O preço da alma de Bento fora a entrega total de suas ilusões de grandeza. Ele agora via beleza na simplicidade de um copo de água e de um sorriso. Bento fechou os olhos e agradeceu pela oportunidade de começar de novo. O terminal de Juazeiro não parecia mais um lugar de abandono e morte. Parecia o ponto de partida para uma vida que realmente valesse a pena viver. Bento sentiu uma paz que Petrolina nunca pôde lhe oferecer com seu luxo. Ele estava pronto para enfrentar o Dr. Otávio e o seu passado sombrio. Não com processos ou ameaças,
mas com a autoridade de quem não deve nada. Bento levantou-se definitivamente e seguiu pela estrada de terra batida. Ele era um homem novo, forjado no silêncio e batizado pela verdade divina. Bento caminhava agora com a Bíblia de Lúcia na mão, visível para todos. Ele não tinha mais medo do julgamento dos homens, pois conhecera o juiz. O sol brilhava no topo do juazeiro, iluminando o caminho da volta. Bento sabia que o deserto ainda guardava muitas provações para sua fé, mas ele carregava dentro de si uma fonte que nunca mais haveria de secar. Ele parou para beber água em uma casa humilde à beira da rodovia. A mulher lhe ofereceu um caneco de barro com água fresca e pura. Bento agradeceu com um brilho nos olhos que ela nunca esqueceria. "Deus lhe pague, minha irmã", disse Bento com uma doçura nova na voz. Ele percebeu que a caridade era o único idioma que o céu compreende bem. Bento continuou sua marcha, sentindo que cada quilômetro era uma oração. Ele não precisava mais de carros velozes para fugir de sua consciência. O tempo de correr terminara. Agora era o tempo de semear e de cuidar. Bento olhou para trás uma última vez e viu a rodoviária sumir na poeira. Um ciclo de dor e arrogância estava sendo encerrado naquele solo sagrado. Ele sentia que o estranho caminhava ao seu lado, mesmo sem ser visto. A presença de Deus era agora a sua única e verdadeira companhia constante. Bento estava em paz com o seu destino e com o plano do Criador para ele. Ele sabia que a novilha estrela não voltaria, mas sua alma fora resgatada. E esse era o milagre que Bento nem sabia que precisava tanto receber. A estrada para Curaçá parecia mais curta sob o olhar da misericórdia. Bento apertou o passo, ansioso para servir aos que um dia ele oprimiu. Ele entendeu que o maior oficial de justiça é aquele que promove a paz. E Bento estava determinado a ser esse homem até o fim de seus dias. O silêncio agora era seu amigo, sua força e sua ferramenta de trabalho. Bento lia os salmos enquanto descansava sob a sombra das árvores secas. A natureza falava com ele sobre resistência, paciência e renovação diária. Ele via a vida brotando nos lugares mais improváveis do sertão sofrido. E sentia que sua alma também estava brotando debaixo das ruínas do ego. Bento estava feliz por ser pobre em dinheiro, mas rico em esperança eterna. Ele percebeu que a solidão da rodoviária foi o berço de sua nova vida. Ali, entre bancos podres e poeira, Bento encontrou o seu verdadeiro lar. Ele não era mais um servo do Dr. Otávio, mas um filho amado de Deus. Bento caminhava em direção ao pôr do sol, sentindo-se plenamente vivo. A jornada estava apenas começando, mas o fim já estava garantido na fé. Bento agora sabia que nada pode separar o homem do amor do Criador. Nem dívidas, nem crimes, nem a morte podem calar a voz da graça divina. Ele sorriu para o céu, sentindo o perfume de chuva que vinha de longe. Bento estava voltando para casa, para o lugar onde a verdade habita sempre. Ele não levava mais pastas de couro, mas um coração aberto para o próximo. O sertão baiano testemunhava a maior vitória de um homem sobre si mesmo. Bento era livre, e sua liberdade fora comprada por um preço infinito e real. Ele continuou sua caminhada, deixando rastros de luz na areia do caminho. Bento agora era o cobrador que só aceitava pagamentos em atos de amor, e a sua vida seria a prova viva de que Deus restaura o que o homem quebra. O oficial de justiça Bento agora executava ordens de esperança e de perdão. Ele era a prova de que o deserto pode florescer se houver fé e humildade. Bento seguiu em frente, sem olhar para trás, em busca de sua nova missão. A voz do céu ainda ecoava em seus ouvidos, chamando-o pelo nome de Bento. Um nome que agora significava abençoado, por aquele que tudo vê e tudo sabe. Bento caminhava firme, guiado pela estrela da manhã que nunca deixa de brilhar. Ele estava pronto para o confronto final com a sua própria história de dor. Mas agora, ele tinha as armas da luz e o escudo da verdade ao seu lado. Bento sorriu, sentindo que a vida finalmente fazia sentido pleno e eterno. A rodoviária de Juazeiro ficara para trás, mas a lição ficara gravada no peito. O preço da alma de Bento fora o encontro transformador com o Cristo real. Um encontro que não acaba com o pôr do sol, mas dura para sempre. Bento caminhava e orava, transformando o sertão em um caminho de glória. Ele era a pródigo que voltava para o abraço do Pai,
cheio de alegria e paz. Bento acordou com o som de uma enxada batendo na terra dura. O sol ainda não tinha força total sobre o horizonte de Curaçá. Ele estava vivendo em uma pequena comunidade de agricultores familiares. Sua vida de oficial de justiça agora era uma lembrança distante e amarga. Bento trabalhava como braçal, sentindo o suor limpar sua alma ferida. Ele usava seu conhecimento jurídico para ajudar os camponeses em silêncio. Muitos não tinham escrituras e corriam o risco de perder tudo. Bento preparava defesas e organizava documentos sem cobrar um único real. Ele percebeu que a lei podia ser um escudo, e não apenas um chicote. Certa tarde, Bento encontrou um velho amigo advogado em uma barraca de feira. O homem lhe devia um favor de 10 anos atrás, quando Bento o ajudara. Bento, achei algo que pode mudar tudo para essa comunidade, disse o amigo. Ele entregou a Bento um documento amarelado e esquecido em um cartório antigo. Era a prova definitiva de que o Dr. Otávio fraudara os marcos das terras. Bento sentiu um calafrio ao perceber a precisão matemática daquele encontro. Tudo estava se encaixando sem que ele precisasse mover um dedo para a vingança. A justiça estava se manifestando de forma invisível e imparável no sertão. O estranho de branco apareceu na beira da plantação de milho de Bento. Ele trazia um balde de água fresca e sorria com uma paz serena. Bento bebeu a água e sentiu que sua sede de justiça real fora saciada. O tempo da colheita chegou para todos os corações, murmurou o estranho. Bento começou a criar um pequeno lote de gado em sua nova e simples terra. Ele ganhou uma novilha branca de presente de um vizinho que ele ajudara. Bento agora dividia o leite fresco com todas as crianças da vizinhança. Ele via a alegria no rosto dos pequenos e lembrava-se da sua Lúcia. O Dr. Otávio estava sendo cercado por uma investigação federal de corrupção. Bento não sentia prazer na queda do antigo patrão, apenas uma paz profunda. As correntes invisíveis que prendiam Bento ao ódio estavam finalmente se quebrando. Ele percebeu que a verdadeira mudança não ocorre com barulho ou violência. Ela acontece no silêncio de uma decisão justa tomada sob o sol escaldante. A comunidade agora via em Bento um protetor e um mestre da lei. Ele transformara sua dor em uma ferramenta de libertação para os humildes. Bento sentava-se à noite no portão de sua casa, lendo a Bíblia da filha. O vento trazia o cheiro de chuva e Bento sorria, agradecido por estar vivo. Ele entendia agora que Deus não dorme e que cada lágrima é contada no céu. A moeda de prata que ele vira anos atrás parecia brilhar em sua memória. Ela não era um prêmio de metal, mas o símbolo de uma aliança eterna. Neste momento onde as coincidências se revelam como o agir cuidadoso de Deus e a verdade começa a libertar os oprimidos, percebemos que nada fica oculto aos olhos do Pai. Se você acredita que a justiça divina restaura o que foi roubado, apoie nossa missão com seu like e inscreva-se no canal. Bento olhou para a sua pequena fazenda e sentiu-se o homem mais rico do mundo. Ele não tinha mais a piscina turquesa, mas tinha o respeito sincero do povo. Ele não tinha mais ternos de linho, mas sua consciência estava limpa e branca. A novilha branca crescia forte sob os cuidados atentos e amorosos de Bento. Ele percebeu que a novilha estrela morrera para que ele pudesse finalmente nascer. O estranho caminhava pela estrada, deixando um rastro de luz na poeira fina. Bento sabia que nunca mais estaria sozinho naquela vastidão do sertão. Ele aprendera que a maior autoridade de um homem é a sua própria integridade. A justiça humana falhara com ele, mas a justiça divina o resgatara do abismo. Bento agora era o semeador de uma nova ordem baseada no amor e na verdade. Ele via as nuvens carregadas se aproximando e sabia que a chuva viria. A terra molhada exalava um perfume que Bento agora podia sentir plenamente. Era o perfume da presença de Deus e da lembrança doce de sua filha amada. Bento fechou os olhos e fez uma oração de agradecimento por cada perda. Cada cicatriz em sua alma contava a história de um milagre silencioso e real. Ele estava pronto para o que o destino ainda reservava para o seu novo caminho. A luz do sol se refletia na moeda de prata que ele guardava como lembrança. Bento entendeu que o preço da sua alma fora pago com a misericórdia de Cristo. Ele caminhou em direção ao curral, assobiando uma melodia de paz e de esperança. O oficial de justiça Bento agora era o juiz de paz da sua própria existência. Ele vivia cada dia como se fosse o último, servindo com alegria e humildade.
A história de Bento era agora a história de uma terra que voltou a florescer. O deserto dera lugar ao jardim, e o lobo tornara-se o pastor de almas. Bento olhou para o horizonte e viu a silhueta do estranho acenar de longe. Ele acenou de volta, sentindo que sua jornada de redenção estava completa. A paz que excede todo o entendimento agora morava na casa simples de Bento. E ele sabia que essa paz era o maior tesouro que um homem poderia possuir. Bento caminhava pelo corredor frio e silencioso do cartório de Curaçá. Seus passos ecoavam no mármore, mas ele não usava mais botas de luxo. Ele vestia uma camisa de algodão simples e calças de trabalho resistentes. O oficial de justiça de outrora parecia um fantasma distante naquele lugar. Bento viera para tratar da documentação final das terras da comunidade. De repente, ele avistou uma figura familiar sentada em um banco de espera. Era o Dr. Otávio, mas não parecia mais o gigante que Bento temia. Otávio estava envelhecido, com o terno amassado e o olhar perdido no chão. A investigação federal destruíra seu império de papel e sua arrogância sem limites. Suas contas foram bloqueadas e seus aliados políticos desapareceram como fumaça. Otávio levantou a cabeça e viu Bento se aproximar com passos calmos. "Viu o que eles fizeram comigo, Bento?" rosnou Otávio com amargura. "Aqueles camponeses e juízes medíocres roubaram tudo o que era meu." Bento olhou para o antigo patrão com uma compaixão que nunca sentira antes. Ele percebeu que Otávio ainda estava preso na cela dourada do próprio ego. "Ninguém roubou nada, doutor. A verdade apenas encontrou o caminho de casa", disse Bento. Otávio tentou rir, mas o som saiu como um engasgo seco e dolorido. "Você fala como um daqueles mendigos que vivem pedindo esmola na praça." Bento apenas sorriu e tirou um sanduíche embrulhado em papel da sua mochila. Ele notou que as mãos de Otávio tremiam de fome e de puro nervosismo. "O senhor não come há muitas horas. Aceite, foi feito com carinho." O latifundiário hesitou, mas a necessidade física venceu o orgulho por um instante. Ele pegou o alimento e começou a comer, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Otávio desabou em pranto diante da dignidade daquele homem que ele tentou destruir. Ele percebeu que Bento possuía uma riqueza que nenhum banco poderia confiscar. Bento desejou-lhe paz e caminhou em direção à saída do cartório, em silêncio. Ele não sentia triunfo pela queda de Otávio, apenas o alívio da libertação. A vingança é um fardo pesado que Bento decidira deixar para trás na estrada. Bento saiu para o ar fresco da tarde, sentindo o cheiro de chuva chegando. Ele pegou o caminho de volta para sua pequena e próspera fazenda familiar. Ao chegar ao curral, ele viu a novilha branca descansando sob o juazeiro. Ela era idêntica àquela que ele tirara de Dona Guiomar há muitos anos. Bento aproximou-se do portão de madeira que ele mesmo construíra com esforço. Lá, cravada na madeira velha, ele viu o brilho de algo metálico e antigo. Era a moeda de prata que desaparecera na areia 5 anos atrás. Ele tocou o metal frio e sentiu que o ciclo da dívida estava encerrado. Bento olhou para a estrada de terra que levava ao horizonte infinito da baía. A silhueta de um homem alto caminhava sob a luz dourada do pôr do sol. O homem de branco parou por um segundo, olhou para trás e acenou. Sua presença irradiava uma paz que preenchia todo o vazio do sertão baiano. Bento finalmente entendeu que nunca esteve sozinho em sua caminhada de dor. O preço de sua alma fora a entrega total de quem ele pensava que era. Ele era agora apenas um homem justo, vivendo na luz da misericórdia divina. A chuva começou a cair suavemente, molhando a terra e perfumando o ar seco. Bento respirou fundo o cheiro que sua filha Lúcia tanto amava em vida. Ele entrou em sua casa simples, sabendo que a verdadeira vida começava ali. Deus não mede o homem pelo que ele acumula, mas pelo que ele divide. A balança da justiça divina encontrou o equilíbrio perfeito no coração de Bento. Se esta história tocou sua alma e mostrou que a misericórdia de Deus pode transformar até o coração mais duro, apoie nosso trabalho com seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra redenção para fortalecer nossa comunidade de fé.